E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Hoje nós vamos resolver dois exemplos sobre raízes de um polinômio na forma fatorada, tá? Lembrando que tem vídeos anteriores falando de forma mais detalhada do que seria um polinômio na forma fatorada. Então, se você não viu esse vídeo ainda, eu sugiro que você veja antes de vir assistir essa aula. Então, galera, já se inscreveu no canal, né? Isso, tá se inscrevendo agora. Valeu! Vamos lá, o primeiro exemplo diz o seguinte: escreva o polinômio p de x igual a 4x ao quadrado menos 30x mais 56 na forma fatorada. Então vejam, galera, o primeiro passo para você escrever um polinômio na forma fatorada, nesse caso aqui, ó, quando não aparece x ao quadrado sozinho, você tem que prestar atenção nesse coeficiente que está na frente do x ao quadrado. No caso, 4. Você vai sempre pegar esse 4 e colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Seria colocar ele na frente de uma multiplicação de forma a reorganizar esse polinômio. Aqui não é 4 vezes x ao quadrado, então nós colocamos aqui, ó, x ao quadrado. 4 vezes x quadrado é 4x quadrado, tá certo? Nesse caso aqui, ó, 4 vezes quanto dá menos 36? Menos 9, né? É só você pegar o menos 36 e dividir por 4. Menos dividido por mais, menos. 36 dividido por 4, 9. Então, ficaria menos 9x. O 56, professor, a gente faz o que com ele? A mesma coisa. Pega o 56 e divide por 4. Quando você fizer a divisão de 56 por 4, vai dar 14. Então, aqui vai ficar mais 14. Ô professor, explique de novo, vou explicar. Nós pegamos esse 4 e colocamos ele em evidência. Trazemos ele para frente de uma multiplicação. Porque se a gente multiplicar 4 vezes x quadrado, dá 4x ao quadrado. 4 vezes menos 9x, dá menos 36x. E 4 vezes 14 dá 56. A gente só reescreveu o polinômio de uma forma mais simples, tá certo? Por que é importante fazer isso? Porque a partir daqui, ó, desse formato, nós conseguimos facilmente determinar quem são as raízes do polinômio. Aqui, ó, esse número que está junto com o x sempre vai ser o valor da soma das raízes. As raízes, no caso, são as soluções, né? Se aqui eu tenho um polinômio do segundo grau, nós vamos ter duas raízes. Então, significa que quando eu somar a primeira raiz mais a segunda raiz, vai dar menos 9. E aqui, ó, esse último número que sobra quer dizer que é o produto. O que é o produto, professor? Produto é a multiplicação, o resultado da multiplicação. Quer dizer que quando eu multiplicar a primeira raiz vezes a segunda, vai dar 14. Vou fazer uma perguntinha a vocês. Quais os números que eu somo os dois e o resultado dá menos 9? Fica difícil saber, né? Porque existe uma infinidade. Porém, você só é pensar quais os números que nós multiplicamos e eles dão 14. Bora pensar? Pode ser 2 e 7, né? Porque 2 vezes 7 é 14. Pode ser quem? Menos 2 e menos 7, porque menos vezes menos, mais 2 vezes 7, 14, né? Existe outra possibilidade de nós multiplicarmos dois números e o resultado dá 14. Então, vamos testar. Ou as soluções serão 2 e 7, ou serão menos 2 e menos 7. E como é que a gente comprova isso? A gente comprova isso aqui, ó. Nós sabemos que a soma dessas duas raízes tem que dar menos 9. Então, bora lá. Quanto é nesse primeiro caso? 2 mais 7 é igual a 9. Deu certo? Não. Então, as raízes não são 2 e 7. Ok? E quanto é menos 2 mais menos 7? Aqui ficaremos com mais com menos, menos, né? Menos 2 menos 7 dá menos 9, né, galera? Então, deu certo, não deu? Então, quer dizer que as raízes desse polinômio aqui são menos 2 e menos 7. Sabendo disso, a gente consegue fazer o polinômio na forma fatorada, né? Vocês lembram como é que a gente faz isso? A gente viu na videoaula anterior. X
Aí vezes aqui outro x. E vamos lá. Se aqui tem menos 2, aqui a gente coloca o quê? Isso mesmo, mais 2. Se aqui tem menos 7, aqui nós colocamos o quê? Mais 7. E não podemos esquecer que aqui na frente, quem é que vem? Quem foi que a gente colocou em evidência lá em cima? O 4. Não é isso, galera? Então, vê só. Quer dizer que P de x pode ser escrito nesse formato aqui. Fácil, né? Sim ou claro? Claro que sim, né, galera? Então, vejam só. Deixa eu fazer só uma revisão geral aqui. Toda vez que você quiser saber um polinômio na forma fatorada e ele estiver nesse formato aqui em cima, você tem que transformar, pegar o primeiro coeficiente e colocar ele em evidência. Fazendo isso, você consegue ficar com um valor com x e um valor aqui, ó, que é o termo independente. Esse valor que vai ficar com x sempre será a soma das raízes. Quer dizer que se você somar as duas, vai dar esse valor. E esse último valor aqui, que é o termo independente, será o produto, ou seja, a multiplicação delas duas. Você sabendo dessas duas informações, você consegue colocar as possibilidades e fazer as continhas para achar quem são essas raízes, tá certo? Mas, professor, vamos supor que não viesse para colocar em evidência, se já viesse direto o seguinte exemplo. Vamos ver aqui. Se viesse assim, professor, x ao quadrado menos x menos 2. Se o polinômio viesse assim, professor, melhor ainda que você não precisaria colocar em evidência, né? Aqui, ó, do lado do x, quem é que não aparece? Menos o quê? Menos 1. Então, quer dizer que a soma das duas raízes dá menos 1. Quer dizer que x1 mais x2, que são as raízes, dá menos 1, né? E aqui é o que, galera? Esse menos 2. O produto, a multiplicação. Quer dizer que, se eu multiplicar x1 vezes x2, o resultado dá menos 2. Então, vamos lá fazer como eu fiz anteriormente. Quais os números que eu multiplicando um pelo outro dá menos 2? Nós temos menos 1 vezes 2. Nós temos 1 vezes menos 2. Só temos essas possibilidades, concorda? Então, ou as raízes são menos 1 e 2, ou 1 e menos 2. Como é que a gente verifica? Aqui, ó, na soma. Nós sabemos que a soma das duas tem que dar quanto? Menos 1. Então, vamos fazer esse primeiro caso aqui, ó. Menos 1 mais 2. Dá quanto? 1. Deu menos 1? Não. Então, não são esses camaradas aqui, né? Vamos fazer quanto é 1 menos 2. Menos 1. Deu certo? Deu. Então, significa dizer que nossas raízes são 1 e menos 2. Fica melhor agora para colocar na forma fatorada, né? X, primeira raiz é 1. Então, aqui a gente coloca quem? Isso, menos 1, né? Vezes, se a segunda raiz é menos 2, colocamos x, o que é aqui? Mais 2. Então, ó, rapidinho nós conseguimos fatorar. Tranquilo? Fácil, extremamente fácil. E, por fim, nós vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo é praticamente o mesmo dos anteriores. A diferença é que aqui temos frações. Ok, gente? Então, a gente tem que colocar em evidência esse número que está aqui, ó, na frente do x ao quadrado. Quem é que não aparece aqui, gente, nesses coeficientes? Isso mesmo, o 1. Aqui é como se eu tivesse 1 sobre 2, correto? Então, ele que tem que ficar em evidência. Vezes x ao quadrado, né? Mais. Como aqui também tem o 1, ó, 1 sobre 2 ele já está lá fora, então só sobra o x, correto? Ô professor, e aqui como é que fica? Você tem que entender uma coisa. Esse aqui de fora não está multiplicando quem está dentro? Então, aqui tem que ficar um número que quando você multiplique por 1 sobre 2 dê menos 6. E você precisa lembrar como é que nós multiplicamos fração. Se fizermos 1 sobre 2 vezes 10, é a mesma coisa aqui. 1 vezes 10, 10. Aqui embaixo, quem não aparece? 1. 2 vezes 1, 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Resumindo,
Toda vez que você estiver multiplicando um número por 1 sobre 2, quer dizer que você está procurando a metade dele. Então, por exemplo, 1 sobre 2 vezes 4 é 2, porque é a metade de 4. 1 sobre 2 vezes 20 é 10, porque é a metade de 20, tá? Quando nós fazemos as operações. E nesse caso, quando você multiplicar 1 sobre 2 vezes o número daqui, esse resultado tem que dar menos 6. Primeiro, 1 sobre 2 está positivo. Se aqui está negativo, o número aqui tem que ser negativo, né? Concordam? Aqui tem que ser negativo. E qual é o número que eu multiplico pela metade e ele dá 6? Isso mesmo, 12, né? 12 dividido por 2 não dá 6. Vocês concordam que quando eu multiplicar menos 12 por 1 sobre 2 vai dar menos 6? Vamos supor que aqui tivesse menos 8, então nós colocaremos aqui menos 16. Se aqui tivesse 20, nós colocaremos quem? 40, não é isso? Se aqui em cima nós tivéssemos menos 20, então aqui embaixo colocaremos menos 40, porque depois iríamos multiplicar por 1 sobre 2, que é a metade. Tranquilo? Feito isso, galera, olha só. Qual número que está aqui não aparece? Isso mesmo, quem está aqui não aparece? 1. Então quer dizer que aqui, ó, não é a soma. Quando eu fizer x1 mais x2, o resultado vai dar o quê? 1, né? E aqui, qual que está aparecendo? Menos 12. Só que esse camarada aqui é o produto das raízes, ou seja, a multiplicação. Quer dizer que quando eu fizer x1 vezes x2, isso vai dar menos 12. Quais os possíveis resultados para uma multiplicação da menos 12? Temos 2 vezes menos 6, 6 vezes menos 2, 3 vezes menos 4 e 4 vezes menos 3. Não são alguns exemplos? Professor, e a gente tem que testar isso tudinho? Tem, né? Então vamos lá. A gente só precisa verificar agora qual dessas soluções aqui, a soma delas dá igual a 1, né? Vamos lá. 2 menos 6 dá quanto? Menos 4. Já não é ela. 6 menos 2 dá quanto? 4. Não dá. Quanto é 3 menos 4? Menos 1. Não deu 1. Então não dá. Então quanto é 4 menos 3? 1. Deu, não foi? Se nós multiplicarmos 4 vezes menos 3 dá menos 12. E fizermos 4 menos 3 dá 1. Então já achamos as soluções, né, galera? Então quer dizer que esse polinômio p de x pode ser escrito de que forma? O 1 sobre 2 aqui na frente, né? Vezes o x. Quem é a primeira raiz? Nós vimos lá ali do outro lado que as raízes são 4 e menos 3. Então, se nós temos o 4, quem aparece aqui? Isso, menos 4. Vezes, se aqui temos menos 3, vai aparecer x o quê? Mais 3. Isso aí, galerinha. Fácil ou extremamente fácil? Se você entendeu, comenta aqui embaixo. Eu sei que é um assunto um pouquinho complicado para algumas pessoas, mas se não deu para entender, assiste o vídeo novamente, mas não se esquece o mais importante, né? Comentar aqui embaixo o que você achou, se inscrever no canal e dar aquele like, né? Se eu merecer, né? Eu mereço ou não mereço? Então, galerinha, valeu!